Tem um documentário da Netflix, muito bom, chamado Terra Plana. Só que esse documentário aí, com todo respeito, eu achei ele feito no tom de zoeira, tá ligado? Então, cara, mas é que muita gente acha que é um documentário defendendo a Terra plana, mas quando você vê, tem uma parte muito boa, aliás, tem duas partes boas ali, os experimentos que eles mostram, que tem eles mostram que falham. exatamente mostrando isso, do cara coloca... Então tem lugares famosos no mundo, tem o Salar de Uyuni na Bolívia, que é um negócio plano, que lá você poderia medir a curvatura da Terra. E eles vão para determinadas regiões ali, lagos gigantescos, onde eles fazem. O experimento dá errado, cara. Porque mostra que tem a curvatura. Na hora que eles jogam o laser lá, não, só o laser só dá se você subir a estaca. E aí o pessoal ignora isso? Os terraplanistas ignoram essa evidência? Ignoram, porque aí... Não, é porque tá ruim o equipamento. Essa é a desculpa. Tudo eles têm uma desculpa, cara. Tem o lance primordial, o lance do acelerômetro. Eu vi isso. O cara compra um acelerômetro de não sei quantos $1.000, $50.000, $30.000. Coloca dentro de um troço pra não ter interferência. Pra não ter, porque o acelerômetro, se você andar na terra curva aqui, ele vai medir pra você quantos graus você andou direitinho, sem problema nenhum. E o acelerômetro do cara mede direitinho. Ele fala, deve ter algum problema nisso aqui. No acelerômetro. Na primeira vez ele fala, não, isso aqui foi alguma interferência que aí coloca dentro de um troço selado para não ter interferência, faz o mesmo trajeto e dá o mesmo resultado. Isso aí. E aí ele ignora. E aí, puta, isso aqui deve estar ruim. Comprei um e que o veio último ruim. experimento no final também, né? Que o cara termina falando, não deu, né, cara? Então, a parte do experimento é boa. E tem uma outra parte lá que é muito boa, cara. Que é o lance, a gente tá até conversando aqui antes, né? Que tem um lance muito, vamos dizer assim, se pode dizer sociológico nesse negócio aí da Terra plana que eles tratam lá. E que eu tava até falando aqui com eles, né? Porque tem aquele lance da academia, né? A academia, os acadêmicos, né, que a gente tem. Então, por exemplo, chegar para um físico, vai aqui na USP, chega para um físico e fala, cara, eu não quero nem papo com isso, tá? O físico não quer ouvir isso. Então se criou os acadêmicos de um lado, estão ali, até eu tava falando, tem um termo que a gente usa, que é a torre de marfim, onde ficam os acadêmicos, e do outro lado fica o público. E não tem, cara, uma maneira hoje de conversar o acadêmico com o público. Sim. E é aí que entra, por exemplo, não, você falou que eu sou um dos maiores canais de ciência. Não sou não, porque tem canal muito maior que o meu aí. Mas é um dos maiores. Um dos, né? Aí entra aí eu e uma turma aí toda de divulgação científica, não só nessa área, mas em todas as áreas, pessoal de biologia, até pessoal de humanas e tudo mais, que a gente tenta fazer esse meio campo entre a galera da academia e a galera do público. E aonde que o pessoal da Terra plana ou de qualquer uma das conspirações entrou? Entrou nessa brecha. Que aí o documentário mostra legal. Eu vi a cientista fala sobre porque isso. uma galera que ficou ali afastada, os acadêmicos não querem papo com eles, eles sabem que o acadêmico não conversa com o público, então eles falaram, quer saber, cara, nós vamos entrar aqui nesse meio aqui, e aqui nesse meio que nós vamos fazer, porque eu entro aqui no meio, eu começo a crescer, eu começo a vir com uma ideia, com alguma conta, com alguma palavra difícil, e vou mostrando para aquele público a minha ideia, até o acadêmico perceber que está acontecendo esse movimento, sair daqui, chegar lá, cara, já demorou. O cara ali já conseguiu o que ele queria, entendeu? Então, eu converso com muito pessoal da academia, eu tô na academia, né? Eu trabalho dentro da academia, então eu sei disso, e você chega pro pessoal e fala assim, cara, fulano falou isso no YouTube. Que YouTube, cara? Cara, não quero nem ver isso aí, cara, entendeu? Eu tenho que fazer 35 papers por ano, cuidar de tantos alunos e tal, não tenho tempo para isso. E esse não tenho tempo para isso criou essa brecha gigantesca, entendeu? E essa brecha deu problema. E isso tem lugares que é mais agravado, isso tem lugares que é menos e tal. Por isso que o pessoal da divulgação científica, né, que eu me enquadro nessa galera da divulgação, a gente tem esse trabalho aí de tentar ajudar, tentar, vamos dizer, traduzir. Porque tem muita coisa legal sendo feita, cara. Só que é o jeito que é falado isso, Sim. Entendeu? Se vem um cara e fala assim, não, aqui aplicando a equação de Gauss, o teorema de Stokes e não sei o quê, ninguém vai querer ouvir. Já me perdeu. Já saiu. Os nomes são até legais, mas não. Agora, se eu chegar pra nada. você e falar assim, cara, você sabia que quando uma estrela explode, todos os elementos químicos tá aí no seu corpo são gerados? Você fala, pô, aí ó, tem um negócio, mas por trás tem toda uma ciência muito foda. Sim, a física é incrível. É o jeito que o negócio é passado. Então, esse lance aí que fala lá dessa questão sociológica e tudo, isso aí é muito importante, entendeu? Hoje tem uma galera da academia que já tá tentando... É isso que eu ia perguntar. Eles estão acordando? Porque eu acho que Terra plana a gente tá vendo que ele está mainstream mais do que nunca. Muito mainstream e muitos já me falaram o seguinte, cara, acordamos
Quando a gente foi ver, a água já tava na bunda, entendeu? E agora, como que você vai fazer pra ir combater esses caras? Aí não tem. Mas será Porque que eles é ainda muito não se difícil. mantêm na Torre de Marfim? Porque eu sinto isso ainda. Eu sinto uma prepotência muito grande Muito desses caras na posição de poder acadêmico, sabe? E eu acho que isso é um fenômeno que eu vejo se repetindo não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Então, tem isso, tem muito. Muitos não querem descer, muitos não querem falar com o público, entendeu? Não vou falar todos, porque tem uma galera que tenta. Esses caras, muitos desses que tentam, eles acabam sendo mal vistos dentro da própria academia, entendeu? Falar, cara, você tá aí fazendo um programa de divulgação, ou você tá no Twitter tentando convencer o cara, por que você não tá sentado escrevendo seu paper, cara? Entendeu? Então, eles são. Tem uma confusão, tem uma guerra aí muito grande Caralho, disso. interessante. Então, isso aí é uma questão muito séria, entendeu? Tudo bem, tem o lado da zoeira e tal, que terra plana é louco, mas tem uma questão séria aí que precisa ser analisada. Que não é todo mundo que analisa isso, entendeu? Por que está acontecendo? Por que tem os super xandões da vida surgindo? Cara, o cara é um cara que faz o trampo dele, entendeu? Apresentaram para ele uma ideia, ele começou a questionar aquilo, só que, cara, a voz que ele tem atinge milhões de pessoas. Quando que um professor vai sair de lá e vai atingir esses milhões? Hoje é difícil, mas se esse trabalho tivesse começado lá atrás... Se tivesse um super aproximado. professor aí, né? Isso. Ou se tivesse começado a aproximar, entendeu? Sim. Às vezes nem precisa ser o professor, por exemplo, Igor, você trabalha comigo? Cara, vou te dar aqui uma função. Você vai pegar os papers aqui, os artigos científicos, e vai traduzir isso, chama press release até que a gente chama, você vai traduzir isso de um jeito para o público começar a se interessar. Se isso tivesse sido feito 30, 40, 20 anos atrás, hoje a situação já era diferente. Imagino. Entendeu? Então tem essa questão aí, assim, a questão de terra plana e tal, pra mim vai muito além da zoeira. A zoeira tem, óbvio, existe, né? Mas ela vai muito além disso, cara. Porque tem essa... E os professores, esses acadêmicos, eles partem nessa posição porque eles se sentem, tipo, como se fosse perder o tempo deles. Pô, estudei 40 anos aqui pra chegar na física mais avançada de toda a humanidade, eu vou ficar explicando pro mongol que não entende que a Terra é redonda. Desculpa de novo, né? Foi mal. Alguns sim, tá? Alguns têm esse lance. Mas, como eu falei, tem alguns que estão querendo, cara. Estão querendo sair. O lance é que dentro da academia a gente tem uma pressão muito grande também, entendeu? Tem que ir lá, tem que publicar artigo, tem que correr atrás de projeto, porque é o projeto que dá dinheiro, tem que cuidar de X alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação. Então acaba e fala, pô, cara, agora eu vou parar isso aqui, porque tem um cara ali falando que a Terra... Cara, a Terra não é plana, cara. Deixa esse cara falando quieto ali. O problema é esse. Deixa ele falando quieto ali e foi crescendo, entendeu? Deixa ele falando ali no canto dele, hoje já não, o pessoal já sabe que não vale. É exatamente isso que a moça fala lá no documentário Netflix.